Olá, concurseiros! Olá, concurseiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer aqui comigo, no canal do Estratégia Saúde, a experiência e também a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em editais de concurso público utilizando o nosso material. Hoje eu estou aqui com a Paulina, nossa aluna que foi aprovada no último concurso da EBSER, e vai contar um pouquinho aí de como foi a rotina dela para ela alcançar esse feito. Muito bem-vinda, Paulina. Obrigada por ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente. E para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir então que você, por favor, nos diga seu nome completo, a sua idade, se não for nenhum problema, onde você mora, a sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Obrigada, Letícia. Eu me chamo Paulina, sou jornalista, tenho 28 anos e eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Paulina, conta pra gente o cargo e a colocação em que você foi aprovada na IBSE, por gentileza, e também o que foi que te motivou aí a tentar a se aventurar aí, né, no serviço público. Então, eu passei em primeiro lugar no cargo de jornalista para atuar no Hospital Universitário aqui de Natal, o Onofre Lopes. Desde que eu me formei, eu comecei a estudar para concursos em 2019. Sempre quis atuar na parte do serviço público, por admirar e também pela instabilidade que a nossa profissão tem, né? Então, durante essa reforma trabalhista que teve, houve muito essa questão da pejotização. Então, a gente não tem mais isso de carteira assinada ou um emprego certo, fixo. Era mais você se tornar uma pessoa jurídica e começar a trabalhar no serviço privado e ser colocado para fora a qualquer momento e sem nenhum vínculo, né? E eu não queria isso. Eu queria ter uma estabilidade para no futuro poder construir uma família, poder ter bens, enfim. E aí isso me motivou a começar a estudar para concursos. A Uhum. EBSER em específico eu comecei a estudar em 2019, fiz o concurso e passei, mas eu passei uma colocação bem atrás. Então eu acabei não sendo chamada para uma vaga efetiva, eu fui chamada para uma vaga temporária e eu me apaixonei pelo serviço público e pela EBSER em si. E aí eu pensei que eu só ia sossegar quando eu conseguisse ter a minha vaga efetiva. E aí eu fiz o concurso de 2019, fiz o de 2023 e o de 2024 até que eu consegui passar. Então, é persistente, né? É uma pessoa persistente, que é o que a gente sempre escuta aqui dos nossos alunos aprovados, que a persistência é peça-chave, inclusive, na aprovação. Paulina, você aí, né, minha companheira de profissão, né, já deu um breve resumo do que a gente vem enfrentando, né, no mercado profissional. Eu queria entender, então, se durante essa preparação para o concurso da EBSER, você teve que se desdobrar entre a rotina de trabalho e estudos ou conseguiu se dedicar única e exclusivamente aos concursos públicos? Então, quando eu aceitei a vaga temporária, eu estava com isso na minha cabeça, de que eu não queria parar de estudar. Porque quando eu parava, eu tinha que começar tudo de novo e a rotina acaba atrapalhando tudo. Então, eu me desdobrava entre trabalhar e entre estudar. Eu costumava estudar na semana após o trabalho, então eu estudava de 4 a 5 horas por dia, mas no final de semana, como eu não trabalhava, eu conseguia fazer mais horas de estudo, então entre umas 6 a 8 horas por dia no final de semana, mas não fazia, eu não deixava acumular os assuntos. Eu tentava sempre ter o meu ritmo de estudo. E quando, por algum motivo, eu não conseguia estudar, eu compensava em outros dias, mas nunca deixava acumular nenhum assunto. Entendi. E quais ferramentas te acompanharam nessa jornada de estudos? Você mencionou que estudou para o concurso de 2021, não foi? 2023 e 2024, me corrija se eu estiver enganada. Você teve todo esse período de estudos ou você foi intercalando, assim, tentou, viu que não deu certo, desanimou, voltou a trabalhar, enfim, foi uma jornada linear ou foi aquela tradicional mesmo, de Isso, de altos e altos e baixos? baixos. Não foi uma jornada linear. Tanto que, assim, eu mudei de emprego algumas vezes, mas sempre com aquele desejo de fazer. Só que eu tinha o erro de fazer o concurso apenas quando o edital saía. E isso me deixava muito atrás dos meus concorrentes. Então, quando eu fui estudar dessa vez agora para a EBSER, eu
fiz o compromisso comigo mesma de investir em mim, né? De assinar a estratégia, de planejar os meus estudos, de ver direitinho o que é que eu estava pecando, o que é que eu poderia melhorar para que eu ficasse nos primeiros lugares. Porque para uma área específica de formação, se você não for o primeiro ou o segundo lugar, é difícil de você ser chamada, ainda mais nessa área da comunicação, e que não é a área fim da empresa. Então, eu pensava muito em continuar estudando, mas que eu estudasse de uma forma mais correta, assim. Então, eu comecei a estudar, parava, desanimava, achava que aquilo não era para mim, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que continuar até conseguir o meu objetivo. E aí, dessa vez, eu acho que foi o diferencial, eu ter a constância dos estudos, a dedicação e também estudar com o material certo, né? Ao mesmo tempo que eu lia os PDFs, quando eu não entendia muito bem um assunto, eu ia para as videoaulas e sempre, todos os dias, resolvia questões da banca. Entendi. E você incluiu também as revisões, Paulina, na sua rotina? Você é aquela pessoa que estuda e revisa no mesmo dia? Ou tem um esquema ali de revisar só os finais de semana por meio de simulados? Então, a revisão tradicional, que é assim, o resumo, eu costumava fazer antes de começar um novo assunto. E também eu gostava de estudar fazendo a revisão por questões. Eu acho que eu rendia mais quando eu respondia as questões. E também, quando eu fazia a revisão por questões, eu batia na tecla de só pular para um outro assunto quando eu tivesse mastigado aquele assunto que eu estava bem direitinho, para não ter nenhuma dúvida. Até aqueles assuntos que eu achava que eu já dominava, eu queria ter a certeza de que a minha porcentagem de acertos estava maior que 90% para não ter nenhum equívoco. Muito bom, e pessoal, para quem não conhece as ferramentas de estratégia, aqui a gente tem um banco de questões com mais de 3 milhões de questões comentadas, que inclusive foram aí utilizadas pela Paulina, né, na rotina de estudos e que fazem total diferença. Vocês podem ver, inclusive, em outras entrevistas com aprovados, que o banco de questões é sempre mencionado junto a outras ferramentas exclusivas, né, como a trilha, o passo estratégico, marcação dos aprovados, enfim. A plataforma inteira, você pode conferir através do link que eu vou deixar aqui embaixo. Paulina, você já deu aí, né, as dicas para o pessoal de como era a sua rotina de estudos, preparação, revisão. Eu queria entender como foi que você conheceu a estratégia e por que que você escolheu o nosso material. Então, nesses primeiros concursos que eu já fiz e que já fui aprovada, mas não em boas colocações, eu utilizava o material do Estratégia, mas o gratuito. Então, eu vi as videoaulas das professoras, dos professores, costumava ver um ou outro PDF que era disponibilizado gratuitamente, mas eu não tinha aquele material para eu poder checar todos os assuntos. Então, tinha algumas lacunas que ficavam no meio do caminho. E eu acreditava que, se eu tivesse o material completo, fosse melhor para desenvolver o aprendizado. E aí eu assinei o Estratégia e comecei a estudar pela plataforma, porque é a mais conhecida, né? A plataforma que mais aprova. Então eu acreditei que fosse o ideal nesse momento que eu queria tanto conquistar o cargo público. Paulina, você é aprovada na área da comunicação, que inclusive é uma área que não costuma trazer muitas vagas em concursos públicos. Inclusive, o Estratégia é uma das poucas empresas na área que oferece material para a área de comunicação. Quais assuntos você considera que são primordiais aí para um jornalista que quer tentar também a aprovação no concurso público? Então, para esse concurso em específico, além da minha área fim, eu olhei também as disciplinas que não costumam cair nos concursos de comunicação. Então, eu foquei muito em direito administrativo, na parte da saúde, o que eu imaginava que os meus concorrentes não iriam focar tanto, já que a gente tem uma rotina de estudo e de trabalho muito parecida. Então, eu acredito que esse foi o diferencial. Mas na parte da comunicação, eu acredito que essa parte de assessoria de imprensa, comunicação pública, ética no serviço público, são assuntos que costumam cair, e também essa parte de comunicação digital também está muito em alta. Então, isso foi o que eu foquei bastante para esse concurso em específico. Entendi. E Paulina, agora já aprovada, quais são seus planos? Vai continuar estudando? Vai aposentar a caneta?
Então, vou continuar estudando. No momento, eu quero aproveitar os benefícios do serviço público, né? Eu comecei a atuar, fui convocada e comecei a atuar na EBSER mesmo essa semana. Então, eu estou gostando Uau! bastante da experiência. Foi um sonho realizado. Mas eu quero continuar galgando e procurando outros objetivos até aposentar a caneta. E Paulina, deixa aqui como dica para o pessoal os acertos que você considera que foram muito relevantes para a sua aprovação. Então, o primeiro de todos é não desistir. Se você tem um sonho, você tem que ir atrás. E nós somos o único representante desse sonho na face da Terra. Então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Então, investir na sua preparação, procurar meios de estudar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da rotina corrida, é, revisar, fazer muitas, muitas, muitas questões, principalmente da banca que você considera, que você está fazendo o concurso, né? Que o concurso está aberto. Não desistir, persistir até conseguir. É isso aí, Paulina. Parabéns pela aprovação. Obrigada por ter vindo aqui bater esse papo conosco. Como você mesma disse, tem a possibilidade de você não aposentar a caneta e continuar estudando. Então, eu espero que você retorne aqui no nosso canal para a gente bater esse papo mais uma vez, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Letícia. Até mais. E para você que nos assistiu até o fim desse bate-papo, fique à vontade para navegar pelo nosso canal, conferir também outras entrevistas com aprovados, mais diversos editais de concurso público. E se assim como a Paulina, você também quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com o melhor material do país, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.